880 kHz. Rádio Itajubá, cobrindo o sul de Minas e Vale do Paraíba, alcançando mais de 80 cidades. Rádio Itajubá, indo mais longe para ficar mais perto de você. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Atenção para o top de 5 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. O próximo programa é de uma produção independente e todas as opiniões, notícias e entrevistas vinculadas neles são de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Está começando agora o Jornal das 11, com reportagem de Maria Paula Feixas e apresentação de Célia Renó. Notícia com precisão. No ar, Jornal das 11. Bom dia para você. Eu já estava com saudade do programa. Ficamos 5 dias sem Jornal das 11. Mas eu, Célia Renó e a jornalista Maria Paula Feixas, estamos de volta. Na técnica do jornal, Valdinei de Souza. Obrigada, Valdinei. Hoje é terça-feira, dia 20 de agosto. Muito obrigada pela audiência. Um abração para o seu Nilo Dias, do bairro da Varginha, Wanda Afá, do Cruzeiro, Mariazinha, lá do bairro da Medicina, Maria da Consolação. Seu livro está te esperando lá na Casa Centenária, viu, Mariazinha? Você foi sorteada, ele está te aguardando lá. Um abraço também para o Alexandro, da loja de móveis Primavera, e a Miriam Rodrigues, da Escola Livre Ofício. Nosso programa tem patrocínio do Instituto Educacional Livre Ofício, do Senac Itajubá, da Extravaganza Modas, da João e Maria Moda Infantil e da loja de móveis Primavera. No programa de hoje você acompanha, a reitor da Unifei dá entrevista coletiva nesse momento. A jornalista Maria Paula Feixas está na universidade e entra no ar a qualquer momento sobre a segurança dos alunos. Na semana passada, uma estudante foi assassinada na volta para casa depois da aula. O reitor vai falar também sobre curso de medicina na Unifei. Não perca. Comerciantes da Rua Major Belo reclamam da interdição da rua para a obra da Copasa. Vai ficar 45 dias interditado. Você que é comerciante aí na Major Belo, se quiser ligar para nós, se estiver nos ouvindo aqui, fique à vontade. Liga aqui, conta como é que está a situação aí na rua, quais são os prejuízos e o que vocês estão achando disso tudo aí. O telefone é o 3623-1333. Se tiver alguma loja ligada na Major Belo aí, ligada aqui no Jornal das 11, avisa para a loja vizinha, vamos saber como é que está a situação. É só comentar aqui no programa. Valônia vai fazer o recadastramento dos usuários do Passe Livre, atendendo a um pedido do ouvinte Luiz Cláudio, lá do bairro São Sebastião. Maria Paula Feixas vai trazer informação sobre isso. Ela conversou com o pessoal da Valônia. Vamos saber o que vai acontecer. No estúdio hoje estou recebendo Jussara Antunes da Silva. Nós vamos conversar sobre alcoolismo feminino, assunto importantíssimo, muito interessante. Mesmo que você não tenha um caso na família, não conheça ninguém que seja portador dessa doença, acho que vale a pena conhecer. É importantíssimo a gente ter informação sobre tudo. Quem sabe uma hora acontece perto da gente, né? O telefone da rádio para você participar do programa, seja para falar como está o trânsito aí na Major Belo, ou para participar da entrevista com a Jussara, é o 3623-1333. Hoje estamos de estúdio novo, depois de 6 meses, o Jornal das 11 está aqui numa sala de visita que cabe perfeitamente com a proposta do programa, que é fazer sempre um bate-papo com vários entrevistados. Hoje nós temos só a Jussara no estúdio. Jussara, obrigada pela presença, um bom dia, viu? Bom dia, obrigada a você pelo convite. Você está inaugurando o estúdio novo aqui, hoje nós estamos no sofá, realmente fica parecendo uma sala de visita. Tem dia que eu recebo aqui 10 pessoas, sabe, Jussara? Sim. E a gente ficava tudo espremido numa mesa, agora vai ter mais espaço, a gente fica mais à vontade para conversar, parece que a gente está conversando na sala de casa, né? É, claro. É melhor assim. Vontade, né? É melhor assim. Quando a Maria Paula voltar da rua, a gente vai ter sorteio hoje, hein? Não vamos deixar de sortear o nosso almoço do Hora Pronobis, não, como a gente faz toda terça. Mas como a Maria não está aqui, não tem quem atenda o telefonema para as pessoas que são candidatas ao almoço lá no Hora Pronobis, então a gente espera um pouquinho, daqui a pouco você pode começar a ligar para concorrer. Por enquanto, ainda não está valendo, ok?
bem, já vamos começando então falando de coisa séria. Jussara Antunes da Silva está aqui com a gente para falar sobre alcoolismo feminino, que é o título de um livro que ela lança agora no dia 30 de agosto. Antes de falar sobre esse assunto propriamente dito, Jussara, eu queria saber um pouco sobre você. Quem é a Jussara Antunes da Silva? Para quem não conhece, como eu estou te conhecendo hoje, Sim. muito prazer. Prazer. Eu queria saber quem é você, Jussara. Então, meu nome é Jussara, né? Eu sou de uma família, da família Antunes, que veio lá de perto de Montes Claros. Meu pai era funcionário do IBGE. E a minha mãe era professora. Aqui em Itajubá? Era funcionária aqui em Itajubá. Então foi colega do meu pai, Jussara. Meu pai, José César Renó, foi gerente da agência do IBGE anos e anos e anos. Se aposentou pelo IBGE. Como é que chamava seu pai? Então, Jaci. Só que meu... então eu sei. Você lembra? Eu sei quem é. Olha que mundinho pequeno. Então, e a minha mãe era professora, né? Mas infelizmente os dois já faleceram. E eu sou engenheira, formada na Unifei. E depois disso, da Unifei, eu também, do curso de engenharia, eu também formei mestre em engenharia da energia em 2006 agora, um curso mais recente que eu fiz. Eu também passei no concurso para dar aula na Unifei, lá no campus de Itabira, ainda não fui chamada, talvez, eu assim, espero que ainda tenha chance de eu ser chamada lá para dar aulas, né? Certo. E hoje, como eu tive um problema de alcoolismo no passado, hoje eu faço, já desde 1987, eu faço um trabalho com alcoolistas, com pessoas dependentes de álcool e até de outras drogas. Certo. Hoje eu trabalho assim, faço um trabalho voluntário. Isso já até responde a minha pergunta, porque eu queria saber o porquê que você está lidando com esse tema do alcoolismo feminino. Então, você passou pela situação de alcoolista. Isso. Como é que foi essa história, Jussara, a sua história pessoal? Como é que foi isso? Então, meu pai era alcoolista. E meu pai faleceu com 40 anos de idade num acidente de carro, mas eles tentaram fazer uma cirurgia em meu pai lá em Piquete, foi perto de Piquete, mas os órgãos do meu pai estavam todos deteriorados por causa da bebida, por causa do álcool. Com 40 anos ele faleceu? Anos. Nossa, meu pai. E aí minha mãe ficou viúva com 11 filhos, né? E eu decidi, quando meu pai faleceu, eu decidi que eu ia me formar, me tornar uma doutora e ajudar a minha mãe a criar meus irmãos. Mas nesse tempo, mal eu sabia que eu também ia ser uma alcoolista. E eu comecei a beber nas festas da Unifei. Com quantos anos você tinha? Eu tinha Era universitária, 18, 19 anos. Aí eu nunca tinha bebido, mas eu via meus colegas bebendo e eu ficava com muita vontade de beber. Então, eu acredito que eu já tinha esses genes do alcoolismo em herança hereditário por causa do meu pai. E aí eu comecei a beber, só que aí eu não bebia pouquinho, eu bebia até não aguentar mais. Não tinha controle, né? Não tinha controle. Então eu via meus colegas bebendo nas festas, eu achava super normal. Era cerveja que se bebia? Era cerveja. A gente, antigamente tinha aqueles barris de chopes, né? Cada um levava um caneco maior do que o outro. É verdade. Aliás, é tradição até hoje, isso do tal do caneco, que tem que levar, né, para as festas. Mas mal sabia eu que eu estava entrando no caminho do alcoolismo, né? E o alcoolismo é uma doença progressiva. Então, eu até quero dar um alerta aos alunos também, não só da Unifei, mas aos jovens de hoje, que você começa a beber inocentemente, mas depois aquilo vai crescendo. Eu cheguei ao ponto de um dia de estar num hospital, eu tomar desodorante. Eu cheguei a tomar desodorante, eu cheguei a tomar álcool puro, porque da tal maneira que a doença do alcoolismo cresceu em mim. Porque como é progressivo, você toma um gole hoje, amanhã você precisa de 2 goles, depois de 3, e depois você não consegue mais controlar. Entendi. Sabe? Então, tem um jeito, eu não sei, isso é uma pergunta de, assim, não sei se tem pesquisa que possa comprovar que a pessoa já tem uma tendência, para ela evitar mesmo de entrar nessa. Existe isso? Não existe. Que seria fundamental, né? Pensa bem, você já Claro. sabe que tem uma predisposição física ou química, não sei, aí você não entra nessa. Já existem estudos, mas, por exemplo, seria muito mais fácil se tivesse uma vacina
de que quando você nascesse, né, você tomasse essa vacina e você poderia beber normalmente. Ou então, se descobrissem que você já tem essa tendência ao alcoolismo e avisar seus pais, ó, assim como o diabético não pode comer açúcar, essa criança, né, tem uma tendência ao alcoolismo, não pode beber bebida alcoólica. Nossa, as pesquisas podiam evoluir rapidamente para isso, porque ia fazer uma diferença tremenda na vida das pessoas, né? É verdade. Agora, Jussara, você falou que começou nas festas inocentemente tomando aquela cervejinha. Isso. E aí, daí para frente, então, como é que foi sua vida pessoal? Como é que foi? Você chegou... E aí foi progredindo, né? Foi progredindo, cada vez eu querendo beber mais, eu comi... Aqui em Itajubá, minha mãe ainda me controlava, porque não tinha bebida dentro de casa, ela não deixava eu sair para beber, então ainda era disfarçado, né? E eu bebia nas festas, o alcoolista normalmente na festa, ele quer tomar conta da bebida, servir a bebida para todo mundo, mas enquanto ele está servindo, ele está tomando lá na cozinha escondido, né? E aí eu comecei, né, assim, aí como foi progressivo, daí eu me formei em engenharia, me casei com um médico e fui morar em São Paulo. Trabalhei numa excelente... Continuando a beber. Continuando a beber. Socialmente. Entre aspas. Certo. Socialmente, entre aspas. E lá em São Paulo eu trabalhei numa ótima empresa, na CESP, né, Centrais Elétricas de São Paulo, e eu bebi escondido na hora do almoço. Enquanto meus colegas iam beber num restaurante normal, eu procurava um bar meio escondido, um restaurante meio escondidinho, para eu tomar uma cerveja na hora do almoço. Eles também bebiam na hora do almoço uma pinguinha deles, só que eu não ficava só na hora do almoço. E eu sempre me questionava, né, assim, o que será que está acontecendo comigo? Meu Deus, a coisa que eu mais queria era não ter que depender daquele gole de bebida na hora do almoço. Te fazia falta, eu sentia vontade. Eu sentia vontade. E meu ex-marido, nós acabamos separando por causa da bebida, ele como médico, eu cheguei para ele, eu falei, olha, eu acho que eu sou um alcoólatra, porque eu não consigo ficar sem beber. Mas a família, como sempre, nega. Ele me falou assim, não, você não é alcoólatra não, Jussara, você está pondo minhoca na sua cabeça, vamos ter um filho, vamos providenciar um filho, você vai ver, você vai se sentir melhor, tudo. Aí tá, mas nesse meio tempo... Espera só um minutinho, Jussara, acho que tem a Maria Paula no ar? Ah, ouvinte na linha, daqui a pouco você continua essa história, vamos saber quem é que está na linha. Bom dia. Bom dia, Celinha. É Rita Martins. Olá, Rita, tudo bem? Graças a Deus. Eu estou ligando para mandar um abraço para você. Estou aqui na escuta do programa e mandando também um grande abraço para a Jussara, que eu também já tive a oportunidade de entrevistá-la quando eu tinha um programa numa outra emissora. A história de vida da Jussara é muito bonita, é uma história que serve de exemplo para muitas pessoas. Eu estou muito feliz de ver que depois de tantos anos a Jussara continua nessa caminhada e só progredindo. Eu sei que parece que ela lançou um outro livro. Exatamente, parabéns, dia 30 agora é o lançamento, Rita. Ah, dia 30? Isso. Ah, que legal. Olha, parabéns, a Jussara é assim mesmo, é um exemplo de vida e eu acho que estar no seu programa é uma coisa muito gratificante para as pessoas que têm oportunidade, porque são poucas as pessoas que têm a coragem que ela teve de enfrentar uma situação dessa tão difícil e tantas pessoas têm esse mesmo problema na família, né? Então, Jussara, parabéns, um grande abraço para você e que os ouvintes possam prestar bastante atenção e sugar essa história linda de vida que você tem. Ah, obrigada, Rita. E você está convidada para ir no lançamento, viu? Tá bom, muito obrigada, muito obrigada. Celinho, um grande beijo. Beijo para você também, a Rita Martins que falou com a gente agora. Vamos aproveitar que teve a interrupção na fala da Jussara aqui para fazer um intervalo comercial. A gente volta daqui a pouquinho porque ela vai continuar narrando essa trajetória. Eu queria destacar uma coisa. Realmente muito corajoso da sua parte, Jussara, expor a sua vida pessoal em função de ajudar outras pessoas, claro, né? Não é simplesmente para expor e contar sem obter resultado com isso. Eu acredito que a sua história de vida ajude muita gente, né? Que está trilhando esse mesmo caminho difícil, ruim, né? Pouco saudável e que pode, por conta de ver uma história bem sucedida como a sua, também mudar o rumo da sua vida. A gente volta já já, vamos fazer um intervalo.
estar sempre na moda, compre na Extravaganza. Lá você encontra todos os lançamentos do mercado. Roupas, bolsas, pulseiras e óculos e paga o melhor preço para ficar na moda. Extravaganza, Rua Nova, número 178. Confira os lançamentos também no Facebook. Extravaganza, fique na moda. Itajubá tem uma loja que se dedica de corpo e alma para levar conforto às crianças. A João e Maria traz coleções novas desenvolvidas por marcas de excelente qualidade. Com carinho, moda e estilo, a João e Maria tem total dedicação à moda dos pequeninos. João e Maria Moda Infantil. João e Maria vão brincar, toda a família vai adorar. Rua Major Belo, Lisboa, 219, Centro de Itajubá. 3622-5688. Quer comprar móveis e colchões em até 10 vezes sem juros? O lugar certo é a Móveis Primavera, onde você encontra a qualidade das melhores marcas. Preços incomparáveis em até 10 vezes sem juros no cartão ou 5 vezes no crediário. Móveis Primavera. Telefone 3622-0535. 3622-0535. Acesse nosso site www.moveisprimavera.com. Para você que possui a habilitação profissional de técnico de enfermagem, o Senac Itajubá oferece o curso de Especialização Técnica em Enfermagem do Trabalho, com início dia 2 de setembro. Aulas de segunda a sexta-feira, das 19 às 22. Investimento de 8 parcelas de R$ 240. Participe. Matrículas abertas. Mais informações pelo telefone 3623-1766. 3623-1766 ou pelo site www.mg.senac.br. O Instituto Educacional Livre Ofício convida você para assistir uma semana de aula grátis do curso pré-vestibular e Enem. As vagas são limitadas. Ligue e agende seu lugar. O curso pré-vestibular Enem do Instituto Livre Ofício conta com uma equipe de professores renomados e material didático unificado. Informe-se sobre nosso processo de seleção de bolsas de estudo. Venha visitar o Instituto Livre Ofício dentro do SESI Itajubá, ao lado da rodoviária. Ligue 3623-5068 ou entre em nosso site www.livreoficio.com. Mais de 250 mil profissionais indicam Uninter. Somos referência em qualidade de ensino no Brasil. É a única instituição com 2 alunos de graduação à distância com maior nota do Brasil no ENAD. No Uninter, você concilia os estudos com o seu dia a dia. Graduação e pós à distância com mensalidades que cabem no seu bolso. Materiais didáticos inclusos e todo o suporte e tecnologia para você. O Jornal das 11 está de volta. Lembrando que a jornalista Maria Paula Feixas está agora lá na Universidade Federal de Itajubá, onde o reitor Dagoberto Alves está dando uma entrevista coletiva falando de assuntos muito importantes. Entre eles, a segurança dos alunos por conta do trágico acontecimento na semana passada do assassinato brutal de uma aluna quando voltava da Unifei para casa. Foi assassinada na Alameda Esperança, aliás, uma rua perigosíssima. Você conhece lá, Jussara? Muito perigoso. Sempre achei muito perigosa, sempre tive muito medo, nunca passei a pé ali, nunca vou passar, mas a volta dos alunos da Unifei realmente é um problema. Meu filho já foi assaltado na rua Silvestre Ferraz, que é a rua que eles conhecem como Rua Sem Fim, voltando da Unifei, 9 horas da noite, foi assaltado, perdeu os documentos, a carteira, graças a Deus que nada aconteceu com ele, mas é um assunto de muita importância que tem que ser discutido em pauta. Infelizmente, a vida da menina Débora não tem mais jeito de voltar, mas que sirva para que reflexões para que outros tenham mais cuidado, né? E que a universidade, a polícia e a cidade, de um modo geral, pense com mais seriedade na questão da segurança dos estudantes universitários. Não só da Unifei, na FEP também, Faculdade de Medicina, outras escolas que têm aula à noite, né? E que os meninos voltam totalmente vulneráveis para casa. A Maria Paula está lá, deve entrar daqui a pouquinho com informações do reitor. Também um assunto importante que ela vai trazer, que é curso de medicina na Universidade Federal de Itajubá. Legal, né? Bom, né?
Achei muito bacana. Vamos saber o que é de fato isso. Se já tem notícia concreta ou se ainda é um projeto. Para quem está pegando o programa agora, eu estou entrevistando no estúdio hoje a Jussara Antunes da Silva, que é engenheira formada também pela Unifei em 1978 e que se especializou em engenharia da energia, é mestre em engenharia da energia. E ela é também instrutora em dependência química pela Clínica Aldeia, no Rio de Janeiro, conselheira municipal em dependência química pela Universidade Federal de Santa Catarina. E vai lançar aqui em Itajubá, no dia 30 de agosto, lá na Igreja Sara Nossa Terra, o livro sobre alcoolismo feminino. A Jussara, no bloco anterior, estava contando a trajetória dela própria, que sofreu ou sofre ainda, a gente chama que, dizem que o alcoolismo não tem cura. A pessoa é alcoolista sem fazer uso da bebida. Claro. Abstêmia, é isso, é certo, né? É verdade. Assim. A única coisa que eu não fico repetindo que eu sou uma alcoolista, porque eu creio, quando eu fui libertada, foi através de uma experiência com Jesus Cristo. E a palavra de Deus fala que se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livre. É verdade. Então eu creio que eu sou livre do alcoolismo. Agora, claro que eu não vou cutucar a onça com a vara curta, eu não vou tomar nenhum gole, eu me vigio muito nas festas, eu fico olhando os copos, presto bem atenção no copo que eu estou segurando, o que tem dentro dele. Sim, então, em vigia constante. Claro. Agora, no bloco anterior, você estava falando que o seu marido médico não admitia que você fosse alcoolista. Ele falava que não, e que se vocês tivessem um filho, você ia, assim, ter uma vida mais interessante e não ia se preocupar com isso. Né? É verdade. Mas não foi bem isso que aconteceu. Não foi isso. Infelizmente, muitos médicos não entendem muito sobre o alcoolismo. Na verdade, não entendem? Não, deveria ter uma matéria, né? Sobre o alcoolismo nas faculdades de medicina. Só os que especializam em alcoolismo, né, que são os psiquiatras, que entendem. Mas os médicos, em geral, não entendem muito. Tanto é que meu ex-marido não entendeu que era uma doença. Daí eu engravidei, foi muito difícil a minha gravidez, porque eu tinha que ficar sem beber. Você conseguiu? Eu consegui, assim, eu tomava uma cerveja preta, uma cerveja ou outra, mas eu passei a minha gravidez inteira tomando um calmante. Eu fui assistida por um médico muito bom, lá em São Paulo. Eu tive a minha filha no Albert Einstein. Então, por isso que deu tudo certo durante a gravidez. Certo. Eu me sentia muito angustiada. Mas quando a minha filha tinha 1 ano de idade, eu tomei meio litro de álcool puro. Jussara, meio litro de álcool casa? Puro, em casa. Como a minha mãe estava em casa, eu não tinha como sair para comprar bebida, eu vi aquele litro de álcool lá, eu fui tomando. Meu pai, vai puro? Puro no copo? Aquilo lá queimava a minha garganta. Daí eu ia tomando, daí eu fui internada em estado de coma. Você estava amamentando sua filha nessa ocasião? Eu estava amamentando. Aí eu fui internada no estado de coma, sabe? Graças a Deus, minha filha nasceu perfeita, né? Hoje ela é uma mulher casada, já tem uma netinha, ela não tem mágoa de mim por tudo que passou. Quando eu te falei que nessa época eu estava amamentando, eu não lembro muito bem se eu ainda estava amamentando. Sim. Porque a minha filha, no comecinho, ela não pegou o bico do peito, né? Sim, é difícil mesmo. Eu tirava com a bombinha. Eu não tenho certeza se com 1 ano de idade eu ainda estava amamentando. Mas, assim, sempre eu tinha uma empregada boa para me ajudar, porque eu não tinha condições de cuidar da minha filha sozinha. Daí, nesse hospital, eu comecei a tomar desodorante. Eu não tomava um frasco de desodorante, eu tomava uns 3 frascos. Então, tinha uma cantina lá que vendia, a moça me perguntava, mas por que você quer tanto desodorante? Mas você estava internada lá? Internada no hospital. E mesmo lá você conseguia fazer frasco de desodorante para beber. Sei. Daí, então, uma das coisas que eu aconselho os familiares não adianta você tirar dinheiro. Meu ex-marido escondia dinheiro de mim. Aí não adianta você esconder dinheiro, você jogar a pinga fora, a bebida fora, porque senão ele vai tomar perfume, ele vai tomar desodorante, xarope, álcool. Então não adianta. A consciência tem que partir dele. Ele que tem que querer mudar.
Porque o familiar, ele fica tão apavorado que ele quer mudar aquela situação de todo jeito. Fica sem chão, né, Jussara? Não sabe o que fazer, né? É verdade. E, além do mais, o familiar fica doente também, porque ele é o codependente. E meu ex-marido, naquela situação, muitas vezes ele me batia. Ele não quis entender no começo que era doença, mas a hora que ele viu que era mesmo, aí ele perdeu totalmente o controle de tudo. Ele me batia, ele me espancava. No momento em que você estava alcoolizada? No momento que eu estava alcoolizada. Se eu pegasse dinheiro, ele escondeu o dinheiro de mim. Se eu pegasse dinheiro escondido, aí ele me batia. Então, era assim, eu vivi uma vida angustiada. Eu queria, assim, na verdade, eu queria mesmo morrer. Eu não tentei suicídio, mas a bebida já estava matando, né? Já estava se matando, na você verdade. Você acaba se ferindo aos poucos. Meu então, Deus. Foi uma situação, assim, muito difícil, né? Eu precisava de um gole como o ar que eu respirava. Eu via minha filha correndo dentro de casa, para lá e para cá, já com 3 anos de idade. O que eu mais queria, o meu marido, apesar de me bater, mas eu sabia que ele gostava de mim, eu também gostava dele. Então, a única coisa que estava atrapalhando ali era a maldita doença do alcoolismo, né? E eu não conseguia sair sozinha. E no trabalho? Você continuou trabalhando na CESP? Não, isso já, quando eu tive a minha filha, eu já tinha saído da CESP. Foi por causa da bebida também que você saiu? Não, foi assim, inclusive foi uma desilusão muito grande que eu tive na minha área profissional, porque nós fizemos um trabalho onde tinham 5 na equipe, e o meu chefe culpou eu e um outro funcionário que estávamos de férias. E quando nós voltamos, nossa carta de demissão estava pronta. Sim. Então, isso aí foi um ato assim, muito forte para que eu me empurrasse mesmo para o alcoolismo. Ajudou muito a me empurrar para o alcoolismo. Né? Tá certo. A gente vai continuar essa entrevista daqui a pouquinho. Mais uma vez eu quero agradecer você pela coragem, Jussara, de vir expor uma situação pessoal. Eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo a gente em casa está prestando muita atenção, porque tem muita gente que vive isso e não sabe como agir. Né? Verdade. Muita gente não sabe o que fazer. E ela acabou de dar dica muito importante aqui, concretíssima. Não adianta tirar o dinheiro da pessoa que tem vício na bebida, não adianta tirar a garrafa da vodka e da pinga e da cerveja, porque eles podem beber o vidro de álcool que você usa para limpar o chão. Não é? Então tem que partir. Tem que ter um trabalho com o próprio doente para que ele se disponibilize a mudar essa situação. E para isso existem grupos de ajuda, para isso existe um livro como o da Jussara, que vai ser lançado agora no dia 30 de agosto. Vamos fazer mais um intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com esse assunto muitíssimo importante do Jornal das 11 de hoje. Até já. Para você que possui a habilitação profissional de técnico de enfermagem, o Senac Itajubá oferece o curso de Especialização Técnica em Enfermagem do Trabalho, com início dia 2 de setembro. Aulas de segunda a sexta-feira, das 19 às 22. Investimento de 8 parcelas de R$ 240. Participe. Matrículas abertas. Mais informações pelo telefone 3623 1766, 3623-1766 ou pelo site www.mg.senac.br. Que tal estar sempre na moda? Compre na Extravaganza. Lá você encontra todos os lançamentos do mercado. Roupas, bolsas, pulseiras e óculos e paga o melhor preço para ficar na moda. Extravaganza, Rua Nova, número 178. Confira os lançamentos também no Facebook. Extravaganza, fique na moda. Itajubá tem uma loja que se dedica de corpo e alma para levar conforto às crianças. A João e Maria traz coleções novas desenvolvidas por marcas de excelente qualidade. Com carinho, moda e estilo, a João e Maria tem total dedicação à moda dos pequeninos. João e Maria Moda Infantil. João e Maria vão brincar, toda a família vai
Rua Major Belo, Lisboa, 219, Centro de Itajubá. 3622-5688. Quer comprar móveis e colchões em até 10 vezes sem juros? O lugar certo é a Móveis Primavera, onde você encontra a qualidade das melhores marcas, preços incomparáveis em até 10 vezes sem juros no cartão ou 5 vezes no crediário. Móveis Primavera. Telefone 3622-0535. 3622-0535. Acesse nosso site www.móveisprimavera.com. Conheça o curso técnico em qualidade do Instituto Livre Ofício. Agende uma aula grátis e entenda como os profissionais da área de qualidade ajudam instituições e empresas a melhorar seus produtos e serviços. Seja um técnico em qualidade certificado pelo Instituto Livre Ofício em Itajubá, dentro do SESI, ao lado da rodoviária. Mais informações no site www.livreoficio.com ou ligue 3623-5068. Mais de 250 mil profissionais indicam Uninter. Somos referência em qualidade de ensino no Brasil. É a única instituição com 2 alunos de graduação à distância com maior nota do Brasil no ENAD. No Uninter, você concilia os estudos com o seu dia a dia. Graduação e pós à distância com mensalidades que cabem no seu bolso, materiais didáticos inclusos e todo o suporte e tecnologia para você. Estamos de volta com o Jornal das 11. Vamos continuar aqui a conversa com a Jussara Antunes da Silva, que é engenheira e lança agora no dia 30 de agosto na Igreja Sara Nossa Terra o livro sobre alcoolismo feminino. Esse é o título do livro, inclusive. Agora, Jussara, qual é a diferença do alcoolismo para a mulher e para o homem? Tem situações diferentes, peculiares? Tem sim. Eu sempre me perguntei, depois que eu passei toda a situação do alcoolismo, por que eu observava assim, por que mulheres ficavam 30 anos com seus parceiros e meu marido não ficou nem 10 anos comigo alcoolista? Você fala, mulheres ficam com parceiros alcoolistas por muito mais tempo que os homens aguentam. Que os homens aguentam. Meu marido ficou comigo 5 anos. E não deu conta da situação. Não deu conta, já arrumou outra mulher. Já arrumou outra mulher, já casou com outra, inclusive hoje ele tem um filho médico, que é irmão da minha filha. Tem que manter o microfone aqui pertinho. Ó. Isso. E ele assim, ele me abandonou numa hora que eu mais precisava, né? Eu estava internada, ele me internou no hospital psiquiátrico em Sorocaba. Sua filha já estava nascida? Minha filha tinha 3 anos de idade nessa época. E ele não me deu uma assistência, em 1 ano de internação, ele nunca foi me visitar, nunca levou minha filha para me visitar. Então, assim, coisas que poderiam me ajudar na minha recuperação, ele não fez. Né? Sim. E aí não deu conta do recado, né? O homem não dá, a mulher é mais forte mesmo. Muito mais, vixe Maria. Mas uma das coisas aí eu fiquei questionando, aí eu fui fazer um curso eu fiz um curso durante 1 ano lá no Rio de Janeiro, nessa clínica Aldeia, com o Dr. Fábio Damasceno, que é uma das autoridades no assunto do alcoolismo. E aí eu comecei a aprender, né, a lidar com essa situação. E eu aprendi que a mulher, ela tem menos água no corpo e mais gordura. Por isso, a mulher ela absorve mais a bebida do que o homem. Sim. E por isso também ela atinge o fundo do poço muito mais rápido. Entendi. Né? Então, essa ideia de que a gente pensa que a mulher aguentou o marido mais anos, na verdade, é porque o marido ele vai atingir esse fundo do poço mais tarde, com né? 30 anos. 30 anos de bebida. E a mulher, eu bebi 10 anos, que foram 5 anos de faculdade, e 5 anos de casada. Em 10 anos Você já chegou no alto nível, né? No grau mais... Eu cheguei no mais alto grau do alcoolismo. E também, muitas vezes... Significa, então, que é mais perigoso para a mulher estar nesse cenário do que para o homem, claro. Né? Tem que estar mais atenta ainda, a mulher. Tem que estar mais atenta. E está aumentando. A mulher, como ela queria a emancipação dela, pegou muitas coisas para fazer, trabalhar, cuidar de casa. E como tem muita pressão sobre a mulher hoje está bebendo mais. Há 1 década atrás, a proporção era assim,
Entre cada 10 homens que bebiam, uma mulher bebia. Hoje, entre cada 10 homens, 7 mulheres bebem. E cada vez mais cedo é o início, né, Jussara? E cada vez mais cedo. Tem criança aí de 12, 13 anos bebendo, né, adolescentes. Tem pais também, por não entender, o pai tem que dar exemplo. Tem pai que lota lá a geladeira de cerveja, tem pai que brinca com a criança de colocar espuminha da cerveja na boca, na chupeta, na boca da criança. Eu vi isso, eu acho um horror. E tudo isso, se a criança já tem a tendência ao alcoolismo, ela já vai começar a desenvolver o alcoolismo ali. Né? O que o seu livro traz? Além de informações técnicas, tem relatos de pessoas que passaram por situações semelhantes às suas, Jussara? Tem. Então, o meu primeiro livro, Vencendo o Alcoolismo, que eu escrevi em 2007, é a minha autobiografia, e também eu conto, assim, tem muito material de que eu aprendi nos cursos. Eu passei por esse livro. Agora, o livro Alcoolismo Feminino, eu conto história de outras mulheres que passaram pelo alcoolismo. Gente, como é difícil abandonar essa doença. Infelizmente, 2 dessas mulheres morreram. Que deram entrevista, deram depoimento para você? Que me deram a história. Uma foi a irmã que contou a história dela. Sim. Mas essa que morreu, a Marlene, né? Eu acompanhei muito, eu ia na porta do bar, para ver se tirava ela do bar. Fiz reuniões na casa dela, mas infelizmente ela não deu conta. Acabou falecendo, porque ela bebia e fumava, ela faleceu com câncer na boca, né? E a outra... E o marido dessa, Marlene, ela era largou, separou também dela. Abandonou o bar. No comecinho separou. Ela até tem uma filha também, que tem netos, e separou dela no comecinho, né? Aí a outra, que eu conto a história, morreu de cirrose. E tem uma outra mulher que, graças a Deus, está internada, né? Assim, tentando se recuperar do alcoolismo. Então, é uma doença muito ingrata. E existem as características do alcoolismo feminino que eu coloco no livro. A mulher, ela bebe sozinha, ela bebe escondido, muitas vezes, né? Eu escondia garrafas de bebida dentro da minha casa. Eu pensava até fazer um furo no quintal da minha casa para esconder a bebida. Para esconder no chão. A mulher, uma das peculiaridades do bebê feminino também é ser violentada pelos parceiros. Depois eu vim entender, né? Por que isso? Porque ele também se sente doente, né? Ele também é doente. E muitos homens, eles são agressivos. Ele assim como... E ela perde, ela abre a guarda, né? Não, assim como a alcoolista, né? Ela não controla o bebê dela, o codependente também, que é o esposo, ele também não consegue controlar, ele não consegue lidar com aquela situação. Ele também é uma pessoa doente que precisa ser tratado. Por isso, hoje tem o Al-Anon, né? Tem grupo já. O meu grupo é tipo um grupo de AIDS, Al-Anon juntos. Certo. Né? Então, esses grupos vão ajudar os familiares a se recuperarem. Tanto é que hoje nós temos tomado uma atitude nas casas de recuperação. Eu ajudo lá na Casa de Recuperação Nova Jerusalém, toda sexta-feira. A Estela também tem me ajudado, a Shirley, que é psicóloga, a Shirley, que é irmã do reitor da Unifei, sim, tem ido lá me ajudar nesse grupo, lá nessa Casa de Recuperação. E uma das coisas que as casas têm feito é obrigar o familiar a se tratar. Por exemplo, nós damos uma declaração que o familiar participou da reunião. Porque se ele não tiver essa declaração, ele não entra lá no dia da visita. Certo. Para visitar um interno, sabe? Então, é uma das maneiras de obrigar o familiar. Porque, por exemplo, no caso do meu ex-marido, ele soltou a bomba na minha mão, né, assim, é uma doença da família, mas uma vez ele brigou com um psicólogo que eu arrumei, que ele falou que a louca era eu, que a alcoólatra era eu, e que ele era médico e ele não tinha problema nenhum. Certo. Entendeu? Entendi. Então, o alcoolista, ele fica com tudo sozinho, ele resolver, aí não adianta nada, ele fica lá 9 meses numa casa de recuperação,
e volta para casa dele, o ambiente está do mesmo jeito, e aí cai de novo, né? Aí cai de novo, a família não sabe como lidar com ele. Entendi. Aí ele cai, ou ela, né, cai no alcoolismo de novo. Entendi. Então hoje nós estamos fazendo isso, uma maneira de obrigar a família a se tratar. No seu caso, como é que foi essa recuperação? Porque você disse que se libertou em 1986. É. Como é que foi esse seu processo de libertação dessa doença, Jussara? Então, aí eu depois que eu saí desse hospital, minha mãe me trouxe aqui para Itajubá, porque meu ex-marido tinha desaparecido em São Paulo com a minha filha. E aí, sua filha foi junto com ele? Foi junto, ficou com a minha filha. Aí ela tinha uns 4 anos, né, já de idade, e eu saí do hospital, eu me encolhi debaixo de uns cobertores na casa da minha mãe e falei, eu não vou sair daqui, porque se eu sair na rua, eu vou beber, e se eu beber, eles vão me levar para o hospital de novo, eu preciso parar. Mas um dia a compulsão foi tanta que eu pulei do 2º andar da casa da minha mãe para ir no bar beber, acabei quebrando o pé e não fui. Daí, um dia eu estava indo fazer fisioterapia, nesse pé encontrei a Bispa Amélia, que eles são bispos da Sara Nossa Terra. E ela perguntou se podia fazer uma oração na minha casa. Eu falei, olha, Amélia, para mim não tem mais jeito, meu rosto está inchado, eu estou inchada. Para mim não tem mais jeito. Se vocês quiserem, podem ir, mas não tem mais jeito. Daí eles foram orar por mim, e o bispo Erasmo, hoje que ele é o líder lá da Sara Nossa Terra, ele foi lá na minha casa e ele me falou sobre Jesus. Ele falou que, olha, Jussara, se você aceitar, ele leu lá em João 3, que fala sobre a história de Nicodemos, um homem que foi ter com Jesus, e ele perguntou o que era preciso para ele herdar o reino de Deus. E Jesus falou para ele, olha, é necessário que você nasça de novo. E ele até perguntou, nossa, mas como eu posso entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo, né? E ele falou, necessário é nascer de novo. E aí o bispo perguntou, Jussara, você quer aceitar Jesus como seu Senhor para nós nascermos de novo, né? Eu falei, o senhor acha então que eu vou parar de beber se eu fizer isso? Falou, claro, Jussara, você vai parar. Você acreditou? Eu acreditei, eu tive fé naquele momento. E eu falei, eu quero esse Jesus na minha vida, ele vai me libertar, eu quero sair do alcoolismo. E quem não tem essa fé toda, você acha que consegue assim mesmo? Olha, muitas pessoas conseguem, mas eu acho muito difícil. Eu vejo pessoas em hospitais psiquiátricos que saem dopados dali, é muito difícil. Se não você tem que ter uma experiência com os próprios AAs, eu creio, eles, porque o AA foram evangélicos, foram pessoas da igreja presbiteriana que fundaram o AA, que criaram o AA. E esse poder superior que o AA fala, muitos deles, esse poder superior é o Deus Todo-Poderoso, né? Que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Deus que está presente aqui, porque Jesus falou que ele ia para o Pai, mas que ele nos enviaria o Espírito Santo. E o Espírito Santo está aqui na terra. E quando nós aceitamos Jesus, ele passa a morar dentro de nós. Infelizmente, todo homem pensa que tem Deus, que vai dar tudo certo. Tem muito homem que pensa que é Deus, né? Que é Deus. Dá conta sozinho de resolver essas coisas. É verdade. Mas existe um Deus que é poderoso para nos libertar. Então eu vejo lá na casa de recuperação aqueles meninos tendo experiência com Deus, lendo a Bíblia. É algo assim sobrenatural. Claro que nós vamos lá, damos palestras. Lá nós estudamos os 12 passos. Faz a nossa parte aqui, né? A gente faz a nossa parte aqui, né? Mas Deus, somente quando você tem uma experiência com Deus, né, que ele vai te libertar. E a palavra de Deus fala, né? Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nesse dia eles viram assim que tinham demônios. Eles tiveram uma visão de demônios que estavam oprimindo a minha vida e querendo me levar para o inferno mesmo. Você já estava vivendo o inferno aqui na Terra, né? Já estava vivendo o inferno, né? E a partir daquele momento, as cadeias do alcoolismo foram quebradas na minha vida. Eu senti uma paz muito grande. Daí eu mesma fiz a minha malinha, fui lá para Santa Casa. O doutor Renato até falou,
Nossa, Jussara, o que aconteceu? Porque praticamente eu ia amarrada para Santa Casa. Sei. Eu falei, olha, doutor Renato, eu tive uma experiência com Jesus Cristo e eu creio que eu não vou beber mais, eu estou sentindo uma paz muito grande no meu coração. Eu vim aqui para passar uma semana só para me desintoxicar. Daí eu fiquei aquela semana lá, eles foram me visitar. Você teve crise de abstinência? Eu tive um pouco de tremedeira, né? Sim. Mas aí, depois de uma semana, eu já comecei. Isso eu costumo falar para os alcoolistas. Eu falo assim: olha, você vai ter tremedeira, vai ter mal-estar no primeiro dia, no segundo, no terceiro. Mas no quarto dia você já vai começar a melhorar. Porque aí o paladar vai voltando, o gosto pela comida, né? Aí o seu semblante vai mudando e tudo vai passar. Tudo vai passar. Agora, se você for beber por causa do mal-estar, aí que você vai morrer. Aí que você não vai parar. Então, e você tem conseguido convencer essas pessoas? Porque é muito difícil. Você mesmo falou que é dificílimo sair dessa. Você tem visto situações de pessoas que têm conseguido passar por esse momento dos primeiros dias sem o álcool e têm conseguido resultado positivo? Tem, é difícil, mas tem conseguido, né? Então, até eu trabalhei depois que eu vim embora para Itajubá, que eu fui libertada. Um ano depois eu já estava trabalhando numa empresa aqui em Itajubá como engenheira e gerente da empresa. Depois eu trabalhei em mais uma empresa, trabalhei na Alstom e trabalhei na Imbel. E dentro da Imbel nós fizemos um trabalho com alcoolistas lá dentro. Jussara, nossa, fiquei rouca agora. Vamos fazer um intervalinho que a Maria Paula está Maria Paula tá na linha, como eu disse, ela está lá na Universidade Federal de Itajubá. Bom dia, Maria. Bom dia, Celinha, e bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Itajubá. Célia, eu estou aqui diretamente da reunião que está acontecendo na Universidade Federal. Ainda não consegui um tempinho do reitor, porque ele está reunido com a imprensa, mas dá para trazer algumas informações aqui, principalmente para os pais e alunos da Unifei, que, segundo o próprio reitor, tem ligado, tem mandado e-mail. O serviço de ouvidoria aqui da universidade está lotado de reivindicações com esse questionamento. O que vai ser da segurança daqui para frente? Então, na conversa aqui com a imprensa, Celinho, o reitor Dagoberto Alves, ele comentou algumas ações já discutidas e já serão implantadas brevemente aqui na universidade. E ele sempre destacando, tem a parceria da Polícia Militar. Mas, em questão da segurança interna da universidade, Celinho, o que eles já estão propondo? Primeiramente, é a instalação de câmeras de segurança. A proposta aí que dentro da universidade vai ter um sistema moderno. Já está em processo de instalação. Eles acreditam que em 15 dias esse serviço de câmeras de monitoramento já vai estar instalado aqui na universidade. Tem a proposta também, Celinha, de se construir um corredor de segurança, levando os alunos da universidade até o centro da cidade. Não só a questão de vigilância de guardas municipais, vai ter o vigia aqui da universidade, ele vai transitar por toda essa área aqui da universidade até o centro, seja nos horários de início de aula ou até mesmo em horários alternados, que não só na entrada e na saída das aulas. Tem também a proposta, Célia, de usar o ônibus da universidade. Muitas pessoas já conhecem esse ônibus, o ônibus está parado atualmente, mas a proposta do reitor Dagoberto é utilizar esse ônibus e até mesmo vans para fazer esse transporte de alunos da universidade para o centro. Tem também a proposta aí, Celinha, de parceria junto com a Polícia Militar, de realizar rondas. Essas rondas já acontecem, segundo declarações até do prefeito do campus, aqui presente na reunião. Rondas com a polícia de montaria, que são os cavalos, as bicicletas, eles estão frequentemente fazendo esse monitoramento aqui próximo à universidade. Mas agora a proposta é intensificar isso e também atingir todas as outras áreas estudantis da cidade, né? Outro assunto discutido aqui, Celinha, que a gente questionou, que foi até uma pauta do Jornal das 11 aqui na universidade, foi a questão do curso de medicina aqui na Universidade Federal. Segundo declarou que o reitor Dagoberto, a explicação é o seguinte: houve sim uma reunião do MEC solicitando uma atenção das universidades quanto à questão de saúde em todo o Brasil. Tem regiões do Brasil que não tem médicos capacitados e precisa sim de novos cursos e até da construção de hospitais universitários.
E o que acontece aqui na Universidade de Itajubá? A universidade mandou um ofício ao MEC solicitando informações. Que tipo de trabalho tem que ser feito para as universidades que tiveram interesse de implantar um curso de medicina? A resposta oficial que a Universidade Federal de Itajubá recebeu é que, no momento, o governo federal vai continuar abrindo novos cursos de medicina, mas Itajubá ainda não tem essa necessidade, Celinha. Por quê? Primeiro que a nossa Universidade Federal tem um perfil tecnológico e de cunho mais aí de engenharia. E segundo, a nossa região já está bem servida de hospitais e de cursos de veterinária. Então, fica aí essa informação que a gente veio buscar, se Itajubá vai ter mesmo curso de medicina na Universidade Federal de Itajubá, né? Tá certo, Maria Paula. Você está vindo aqui para o estúdio, Maria? Eu vou. Eu acho que nem vai dar tempo mais da gente fazer o sorteio do Hora Pronobis. Vamos deixar para amanhã, tá ok, ouvinte? Eu acho melhor. Eu anunciei que a sua vinda, a sua chegada aqui ia ser o início do sorteio para você pegar os nomes, mas aí vai ter muito pouco tempo para concorrer. Eu sugiro que a gente passe isso para amanhã. Maria Paula, deixa eu só aproveitar e pedir que você me passe já uma informação sobre a conversa que você teve hoje na Valônia. Foi um pedido do Luiz Cláudio, lá do bairro São Sebastião, que quer saber sobre a troca do passe livre pelo Transcard. O que a Valônia te informou, Maria Paula? Célia, esse processo é um recadastramento que a Valônia está fazendo. Vai acontecer a partir do dia 26 de agosto e vai se estender até o dia 26 de setembro. Qual é a proposta? Hoje em dia, quem tem passe livre não tem Transcard do Valônia. A proposta é que todos os usuários do Valônia obtenham o Transcard. Para quê? Para regulamentar e ter um controle melhor aí dos usuários do transporte público em Itajubá. Então, todo mundo que tem passe livre hoje em Itajubá vai ter que procurar a Valônia. Lembrando, apesar de que hoje em dia esse cadastro é feito na prefeitura, vão ter que procurar a Valônia para fazer esse recadastramento e obter o Transcard e continuar com passe livre aí no transporte público. Quem precisa de um novo passe que não tem ainda, aí tem que procurar a prefeitura, que é quem faz a seleção. Porque aí é uma inscrição de um novo passe livre. A prefeitura vai fazer todo o trabalho de triagem, acompanhamento de assistência social e ver se essa pessoa oficialmente precisa do passe livre. Obteve o passe livre na prefeitura, a responsabilidade da Valônia de ter o controle do usuário ou não através do Transcard. Com relação ao acompanhante de quem tem o passe livre, no caso dos portadores de deficiência, eu não sei se a Valônia informou, acho que não, né, Maria? Não, ela não tem nem informação do acompanhante e não soube informar ainda com a questão do limite, Celinha, porque o Transcard, ele tem limite de uso, de valores. O passe livre não. Então, esse questionamento foi feito à Valônia, mas eles ainda não têm uma resposta oficial. Tá certo. Luiz Cláudio, então a gente se compromete a continuar atrás dessa informação para poder complementar e informar direito todos os usuários aí do passe livre, que são os portadores de deficiência, idosos, etc. Maria Paula, estamos aguardando você aqui no estúdio, então, ok? Tá, joia, Celinha. Então fica aí só para reforçar os pais ali de estudantes da Unifei. A universidade está atenta e já está iniciando os primeiros trabalhos aí para reforçar e até aumentar a segurança dos alunos. Tá certo, obrigada. Tchau. Obrigada. Jussara, você também estudou na Unifei. Naquele tempo já tinha perigo de voltar lá do campus para o centro da cidade? Tinha, sim. Era perigoso, porque era meio deserto, mais deserto ainda, né? Tinha muito pouca casa, né? Muito pouca casa. E nós, muita construção, né? E normalmente a gente voltava com colegas, junto com uma turma, nunca sozinho. Né? Então, esse conselho eu dou às alunas da UFEI, sempre procurar um colega. Aos alunos também, os meninos também são alvo, né? Isso, aos alunos também, que muitas vezes são assaltados. Que foi o caso do meu filho, na rua Silvestre Ferraz, às 9 horas da noite, ele saiu fora do horário também, assim como a Débora saiu antes, então não tinha muita gente vindo junto. Tem ouvinte na linha, vamos saber quem é, bom dia? Boa tarde, Celinha. Oi, seu Zé Maria, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Boa tarde, Jussara. Boa tarde. Você talvez não me conheça, mas vai conhecer agora. Eu sou o pai da Perla. Perla? Ela conhece. Conheço sim, conheço. Todos estão mandando um abraço a você. A entrevista, a sua história é muito rica, entendeu? Muito interessante, entendeu? E Deus que te abençoe e continue assim. Tá, muito obrigado. Você levar essa sua personalidade, essa sua história para as outras pessoas que estão necessitando desse apoio.
A minha intervenção, o Celinha, pois não, é sobre o passe livre. Vou falar duas coisas. Sim. Estão falando sobre modificar o sistema de um cartão magnético, né? É o Transcard que a Valônia já usa. Justamente, para idosos deficientes. Só que o idoso, existe uma lei federal que ele não é obrigada. Eu acho que não há obrigação para o idoso, porque existe uma lei federal e ele tem a carteira de identidade dele. Como é que faz essas pessoas que vêm de Piranguinho, Piranguçu, para Itajubá, e precisa ir para o Rebojão, precisa ir para outra Piedade? Como faz essas pessoas? Eu acho que isso aí tem que ser mais bem discutido. Eu estou vendo uma falha muito grande nisso aí. Parece que há uma imposição em cima do portador de deficiência, do idoso, principalmente do idoso. Porque se eu entrar dentro do ônibus, eu sou um idoso, além de ser um... Nós perdemos contato com o seu Zé Maria? Será que caiu a linha, Valdinei? Seu Zé Maria, não sei se ele está nos ouvindo, nós perdemos contato. Vamos aproveitar o momento, fazer um intervalo. Seu Zé Maria, que deve estar nos ouvindo, se puder ligar de novo, no próximo bloco a gente continua essa conversa. Seu Zé Maria, por favor. Vamos fazer um intervalo. Só... Seu Zé Maria está na linha de novo, conseguimos de novo o contato. Então eu não vou demorar. Desculpa, muito, seu Zé Maria, deu um problema técnico aqui, vamos lá. Não, fui eu. É do meu telefone mesmo. Pois não, vamos lá. Então é que eu estava falando atrás. O idoso, não há necessidade dele fazer esse cartão, porque ele tem a identidade dele. Você já pensou, todos os idosos têm que deslocar para ir lá para Valônia, ou ir ali na barraquinha, tem que levar retrato, tem que levar endereço. Peraí. Eu acho isso aí uma imposição, principalmente em cima do idoso. Certo. Eu acho que até o Conselho Municipal do Idoso vai se interferir nisso aí, entendeu? E quanto aos deficientes, existe uma lei municipal. Talvez aí cabe sim, talvez esse cartão. Mas ao idoso, não. Entendeu, Celinha? Sim. Essa é a minha fala sobre essa situação da Valônia aí. E, inclusive, a entidade nossa, lá o CAID, nós não recebemos notificação, nem ofício nenhum. Eu acredito que a PAI também não recebeu, eu acredito que a Associação dos Aposentados não recebeu. Eu acho que eles estão colocando a carroça na frente dos boi. Um abraço, Celinha, muito obrigado, desculpe alguma coisa. Imagina, eu que agradeço pela participação do senhor, seu Zé Maria. Eu fiquei agora com uma dúvida, na verdade, que eu vou esperar a Maria Paula chegar para esclarecer, porque foi ela que conversou com a Valônia, a respeito dos idosos. Eu não sei dizer se o idoso também vai ter que ter o Transcard. Fica essa dúvida aí, se a Valônia puder esclarecer, se alguém da empresa estiver nos ouvindo, Valdir, ou o próprio Romeu, Fiuza, se estiver nos ouvindo, fiquei em dúvida com relação a isso, se é só para os portadores de deficiência ou se os idosos também têm que fazer o recadastramento para ter o Transcard. Confesso que não sei dar essa resposta nesse momento. A gente vai fazer então um intervalo agora, retoma daqui a pouquinho, lembrando que a Maria Paula volta daqui a pouco para falar sobre vacinação antirrábica, você que tem o seu animal, então fique atento a isso, e sobre a Rua Major Belo, né, que nós anunciamos aqui que seria interditada por 45 dias, e a interdição está gerando uma repercussão negativa lá com os comerciantes, que vão ficar 45 dias praticamente sem movimento em frente às suas lojas. Se alguém da Major Belo estiver nos acompanhando, nos ouvindo, quiser ligar aqui para comentar sobre isso, a gente está à disposição. Vamos fazer um intervalo e voltamos já já. Que tal estar sempre na moda? Compre na Extravaganza. Lá você encontra todos os lançamentos do mercado. Roupas, bolsas, pulseiras e óculos. E paga o melhor preço para ficar na moda. Extravaganza, Rua Nova, número 178. Confira os lançamentos também no Facebook. Extravaganza, fique na moda. Itajubá tem uma loja que se dedica de corpo e alma para levar conforto às crianças. A João e Maria traz coleções novas desenvolvidas por marcas de excelente qualidade. Com carinho, moda e estilo, a João e Maria tem total dedicação à moda dos pequeninos. João e Maria Moda Infantil. João e Maria vão brincar. Toda
família vai adorar. Rua Major Belo, Lisboa, 219, Centro de Itajubá. 3622-5688. Quer comprar móveis e colchões em até 10 vezes sem juros? O lugar certo é a Móveis Primavera, onde você encontra a qualidade das melhores marcas. Preços incomparáveis em até 10 vezes sem juros no cartão ou 5 vezes no crediário. Móveis Primavera. Telefone 3622-0535. 3622-0535. Acesse nosso site www.móveisprimavera.com. O Instituto Educacional Livre Ofício convida você para assistir uma semana de aula grátis do curso pré-vestibular e Enem. As vagas são limitadas. Ligue e agende seu lugar. O curso pré-vestibular Enem do Instituto Livre Ofício conta com uma equipe de professores renomados e material didático unificado. Informe-se sobre nosso processo de seleção de bolsas de estudo. Venha visitar o Instituto Livre Ofício dentro do SESI Itajubá, ao lado da rodoviária. Ligue 3623-5068 ou entre em nosso site www.livreoficio.com. Mais de 250 mil profissionais indicam Uninter. Somos referência em qualidade de ensino no Brasil. É a única instituição com 2 alunos de graduação à distância com maior nota do Brasil no ENAD. No Uninter, você concilia os estudos com o seu dia a dia. Graduação e pós à distância com mensalidades que cabem no seu bolso. Materiais didáticos inclusos e todo o suporte e tecnologia para você. Vamos ouvir agora o pronunciamento do gerente do Valônia, José Romeu Fiuza. Recadastramento de gratuidade no transporte público de Itajubá. Idosos, portadores de necessidades especiais, funcionários da prefeitura que, em razão de seu ofício, usam desse benefício. O Expresso Valônia convoca os clientes usuários do transporte público que possuem a carteirinha de gratuidade para a atualização de seu cadastro e a troca pelo moderno cartão Transcard, proporcionando maior controle sobre o seu benefício e o direito de ir e vir dentro dos nossos ônibus de forma gratuita. Esse cadastramento acontecerá no período de 26/8/2013 a 26/9/2013. E os documentos necessários são identidade original e a cópia, uma foto 3x4 recente e um comprovante de endereço que pode ser a conta de água, luz ou telefone. Todos podem dirigir à Avenida Padre Lourenço, 1071A, bairro São Sebastião, na sede da Expresso Valônia, ou no centro da cidade, na loja Transcard, na Avenida Padre Marçal Ribeiro, número 269, Centro. Pois é muito importante para o Expresso Valônia prestar contas à população de Itajubá, usuário do transporte coletivo urbano, sobre o percentual de todas as gratuidades incidentes sobre a sua demanda de passageiros mensal. Acabamos de ouvir o pronunciamento do gerente do Valônia, o senhor José Romeu Fiuza. Jornal das 11 está de volta e essa fala, esse pronunciamento do senhor Romeu Fiuza esclarece uma dúvida que eu tive no bloco anterior sobre a fala do senhor Zé Maria Monteiro, que é portador de deficiência visual e acha que os idosos já têm a gratuidade garantida, o que não precisa desse cadastramento, desse recadastramento. Os idosos e os deficientes físicos também. Então, na verdade, senhor Zé Maria, eu já esclareci a dúvida, os idosos estão, eu estava com essa dúvida, não tenho mais. Ouvindo o senhor Romeu Fiuza, eu tô no ar? Ah, sim. Ah, é que tem telefone. O Valdinei estava me dando um sinal ali, eu não estava entendendo. Mas então os idosos estão incluídos sim nesse recadastramento. Vamos atender o ouvinte que está na linha, bom dia? Bom dia, quem é? Eu não estou conseguindo ouvir, Valdinei, eu não sei, está sem retorno aqui. Bom dia? Bem, perdemos o contato com o ouvinte, pode ligar de novo
para participar aqui do programa. Para quem está pegando o programa agora, eu estou conversando com a Jussara Antunes da Silva, que é engenheira formada pela Unifei e que começou a desenvolver a doença do alcoolismo quando era estudante nas festas de estudante que tem bebida à vontade. Isso quando ela era adolescente, né, Jussara? E aí ela já descreveu a trajetória da vida dela e hoje está livre disso, graças a Deus. Literalmente, graças a Deus, né? Não é força de expressão, é realmente graças a Deus. Agora, Jussara, a gente vê hoje em Itajubá que o que não falta são festas, né? Para a moçada. Inclusive, o atrativo maior é o preço da cerveja. Ou quem entra até 1h da manhã, ganha cerveja, não precisa pagar. Então, a bebida alcoólica é o maior atrativo para as festas da moçada. Agora, pela sua experiência, não só como pessoa que viveu o drama do alcoolismo, mas como quem acompanha pessoas que têm problemas semelhantes, quando é que é preciso ficar preocupado de fato, ou quando é só uma coisa social, que a pessoa não vai desenvolver a doença e vai manter, assim, sob controle? Se tem um ponto ou um sintoma que seja significativo para a pessoa ficar atenta? Eu sempre costumo dizer assim, que a pessoa gostou da bebida, ela já tem uma tendência ao alcoolismo. Por exemplo, se você quiser fazer um teste, se você bebe todos os finais de semana, tente ficar 1 mês sem beber nos finais de semana. Se você sentir muita falta, pode ter certeza que você tem uma tendência a desenvolver a doença do alcoolismo. Então, é muito importante aos pais, a essas pessoas que promovem festas, né, a ficar de olho nos adolescentes, né, para não consumirem muita bebida alcoólica. Você concorda quando falam que o álcool é a porta aberta para outras drogas? Claro. E por que isso? O álcool é um trampolim para as outras drogas, né? Porque o álcool é uma bebida lícita. Em qualquer esquina, tem um botequim onde a pessoa vai adquirir a bebida alcoólica. Hoje, graças a Deus, né, a gente vê, não é isso, os acidentes de trânsito. O que eu quero dizer é que, graças a Deus, existe uma lei hoje que, se a pessoa for pega embriagada, dirigindo embriagada, ela perde pontos na carteira. Que é a lei seca, né? Você acha que está ajudando a controlar? Está ajudando um pouco, porque, inclusive, eu trabalhava numa empresa aí que cada um ia com o seu carro, por exemplo, na hora do almoço. Aí começaram a alugar van, né? Não vão mais cada um com o seu carro, eles alugam um van para o motorista que não bebe poder dirigir. Então, existem algumas medidas, está diminuindo um pouco os acidentes, né, devido a pessoas embriagadas. Porque uma pessoa embriagada, ela diminui 70%, né, da coordenação motora dela para ela dirigir, então, dos reflexos dela. Então, não tem como, o carro torna-se uma arma nas mãos de uma pessoa embriagada. Jussara, voltando a falar da sua trajetória pessoal, você estava falando que quando veio para Itajubá, o seu marido ficou com a sua filha lá em São Paulo. Você veio e aqui você fez o contato com o pessoal da Igreja Sara Nossa Terra, que foi o início da sua... Foi o início. Da sua... libertação. Assim, cortou mesmo o vínculo com o álcool, né? E depois, como é que você retomou a família, a filha? Né? O marido, você continuou separada dele, né? Mas a filha, como é que foi isso? Então, aí foi outra caminhada que eu tive que enfrentar, né? Antes de contar essa caminhada, eu só queria dizer assim, as mulheres, os alcoolistas, eles se sentem muito culpados. Eu lembro que o meu ex-marido, ele me chamava de bebum, ele falava que eu não prestava para nada. E um dia que eu entrei numa sala de alcoólicos anônimos, eu ouvi falar que o alcoolismo é uma doença. Nossa, aquilo foi como se tirasse um peso enorme das minhas costas, sabe? Foi muito bom saber que eu tinha uma doença, que eu não bebia, não era porque eu não tinha vergonha na cara, não é porque eu não tinha caráter, não é porque eu não tinha força de vontade. Eu bebia porque eu tinha uma doença chamada alcoolismo. E aí, quando eu vim de São Paulo para cá, de Sorocaba para cá, depois da minha libertação, daí eu entrei na justiça para a guarda da minha filha. E foi uma outra luta, porque depois o processo tornou litigioso,
E eu só fui me divorciar depois de 7 anos, mas aí o juiz obrigou que meu ex-marido trouxesse a minha filha aqui em Itajubá. E eu comecei a ter contatos com ela de 15 em 15 dias, nos finais de semana. Aí já não bebia mais, né? Eu já não bebia mais. Aí, graças a Deus, uma época eu até consegui a guarda dela, mas meu ex-marido, ele ainda é doente. Até hoje ele não procurou ajuda nesta área. E ele fugiu com a minha filha lá em São Bernardo do Campo. Aí foi um advogado daqui, e até esse advogado, esse que era advogado do meu ex-marido, hoje é o doutor Willis Vilas Boas. Até eu queria ler aqui um testemunho que ele escreveu no meu livro, né, a meu respeito. Pode ser? Ele era advogado do seu marido? Ele era advogado do meu ex-marido. Sim. E hoje ele é meu amigo, ele me admira pelo trabalho que eu faço, ele me vê indo nas rádios, ele me vê indo na casa de recuperação, ele sabe do trabalho que eu faço, né, com os alcoolistas. Entendi. Tá? Pode ler, por favor. Eu gostaria de ler um testemunho do doutor, do juiz e professor, juiz Willis Vilas Boas. Ele diz assim: conheci a senhora Jussara Antunes quando de um processo judicial eu, como advogado, patrocinava interesses da parte contrária. Lembro-me que a mesma passava por sérias dificuldades familiares e profissionais. Pior, o casamento acabou e até ficou distanciada da filha que tanto ama. Mas, como das boas histórias de vida, a engenheira Jussara Antunes se recuperou e voltou à plenitude de vida e da paz, não só para si, como também para dar de si. Sua obra é admirada na recuperação de pessoas, muitas delas ainda jovens, que desviaram suas vidas para o uso de álcool e drogas, forma das mais terríveis da extinção da vida humana. Quantos já se foram e quantas famílias são destruídas? Parabéns, engenheira Jussara Antunes. Seu exemplo é um legado infinitas vezes maior do tropeço por que passou. Willis Vilas Boas. Que bacana isso, viu? Muito legal. Nós vamos fazer um intervalinho de novo, 12h15, hora do intervalo comercial, e a gente volta daqui a pouquinho, porque eu quero saber o que tem a ver com pessoas que estão fazendo dieta, mulheres que estão fazendo dietas e o álcool, porque você fala disso no seu livro, né? Eu quero saber o que tem uma coisa a ver com a outra. A gente volta já já. Para você que possui a habilitação profissional de técnico de enfermagem, o Senac Itajubá oferece o curso de Especialização Técnica em Enfermagem do Trabalho, com início dia 2 de setembro. Aulas de segunda a sexta-feira, das 19 às 22. Investimento de 8 parcelas de R$ 240. Participe. Matrículas abertas. Mais informações pelo telefone 3623 1766, 3623 1766 ou pelo site www.mg.senac.br. Que tal estar sempre na moda? Compre na Extravaganza. Lá você encontra todos os lançamentos do mercado. Roupas, bolsas, pulseiras e óculos e paga o melhor preço para ficar na moda. Extravaganza, Rua Nova, número 178. Confira os lançamentos também no Facebook. Extravaganza, fique na moda. Itajubá tem uma loja que se dedica de corpo e alma para levar conforto às crianças. A João e Maria traz coleções novas desenvolvidas por marcas de excelente qualidade. Com carinho, moda e estilo, a João e Maria tem total dedicação à moda dos pequeninos. João e Maria Moda Infantil. João e Maria vão brincar, toda a família vai adorar.
Rua Major Belo, Lisboa, 219, Centro de Itajubá. 3622-5688. Quer comprar móveis e colchões em até 10 vezes sem juros? O lugar certo é a Móveis Primavera, onde você encontra a qualidade das melhores marcas. Preços incomparáveis em até 10 vezes sem juros no cartão ou 5 vezes no crediário. Móveis Primavera. Telefone 3622-0535. 3622-0535. Acesse nosso site www.móveisprimavera.com. Conheça o curso técnico em qualidade do Instituto Livre Ofício. Agende uma aula grátis e entenda como os profissionais da área de qualidade ajudam instituições e empresas a melhorar seus produtos e serviços. Seja um técnico em qualidade certificado pelo Instituto Livre Ofício em Itajubá, dentro do SESI, ao lado da rodoviária. Mais informações no site www.livreoficio.com ou ligue 3623-5068. Mais de 250 mil profissionais indicam Uninter. Somos referência em qualidade de ensino no Brasil. É a única instituição com 2 alunos de graduação à distância com maior nota do Brasil no ENAD. No Uninter, você concilia os estudos com o seu dia a dia. Graduação e pós à distância com mensalidades que cabem no seu bolso, materiais didáticos inclusos e todo o suporte e tecnologia para você. ZYL 306, 1060 kHz, Rádio Itajubá, cobrindo o sul de Minas e Vale do Paraíba, alcançando mais de 80 cidades. Rádio Itajubá, indo mais longe para ficar mais perto de você. Estamos de volta com o Jornal das 11, hoje conversando com a Jussara Antunes da Silva, engenheira, autora de 2 livros sobre alcoolismo. O mais novo deles vai ser lançado dia 30 de agosto na Igreja Sara Nossa Terra e o título é Alcoolismo Feminino. Antes de continuar a nossa conversa, Jussara, queria saber da Maria Paula. Maria, eu falei a respeito da Major Belo, a gente anunciou aqui, né? Maria Paula está com o microfone ligado, né, Valdinei? Tudo certinho? Ok, nós estamos testando tudo novo aqui, então... Estamos em experiência. Tá falando, Maria? Alô, Ney. Tem que ligar o microfone, Maria. Vamos lá. Então não tá. Maria não tá no... uso da Jussara pra gente... Resolve o problema. Pronto. Conosco não tem enrosco. Maria, a gente anunciou aqui a interdição da Major Belo, né? E tem gente que tem dito que o anúncio não foi feito com a devida antecedência para preparação dos comerciantes. Até chamei os comerciantes no ar aqui, mas ninguém quis se manifestar, não. Não sei se o pessoal não está ouvindo lá. Mas então, Maria, diga como é que está a situação? Célia, a gente vai anunciando desde o dia 11, estava programada essa interdição da Major Belo. Inclusive, houve esse atraso, não iniciou no dia 11. Então, a partir do dia 15, que foi um feriado em Itajubá, por isso que as pessoas se assustaram, porque na hora que a gente voltou do feriado, estava tudo mudado. Tudo interditado. Então, estava interditada a Major Belo e a Rua Nova com a mão invertida, Celinha. Então, o que eu gostaria de deixar destacado e registrado aqui, quem quiser pode acompanhar no blog também do Jornal das 11, é que essa mudança na Rua Nova, inversão de mão, é provisória, Célia. Não integra aquele projeto de mudanças e melhorias no trânsito de Itajubá. Então, o período da obra é de 30 dias. 45, eu acho. Pode chegar até 45. Estão falando. Mas a programação são de 30 dias. Certo. E, posteriormente, a Rua Nova voltará a ser a mão antiga, que é descendo. Hoje a gente fala que está subindo a Rua Nova, a próxima vai ser descendo. Ainda não fui lá ver como é que tá, para saber como é que o pessoal está reagindo. Pode acessar o site. Então, Celinha, teve esse questionamento porque as pessoas foram pegas de surpresa. Mas a prefeitura veio comunicando no site dela. Não houve um comunicado oficial direcionado às emissoras ou aos órgãos de imprensa, mas a prefeitura veio divulgando, sim. E lembrando, essa interdição é por causa de uma obra da Copasa, e não uma interdição por causa do trânsito ou obras da prefeitura. Certo. Tem comunicado aí para quem tem animal em casa, vacinação antirrábica. Diziam antigamente que agosto era mês de cachorro louco, né? Não sei se era do tempo que a gente saía de roupa do lado avesso na rua. Era uma superstição para não ser mordida pelo cachorro que tinha raiva. Mas a vacinação antirrábica está programada. Tá, Celinha. Hoje a equipe da prefeitura de vacinação está lá no bairro do São Pedro, lá na igreja do bairro São Pedro, e vai ficar até as 3 horas da tarde
fazendo a vacinação. Cães e gatos, né? Cães e gatos. E amanhã, você que é morador da Ponte Santo Antônio, a vacinação vai estar na mercearia aí, a partir das 7h30 da manhã até as 3 horas da tarde. Ok, Maria Paula, obrigada pela informação. Maria, queria voltar com a Jussara aqui, porque eu fiz uma pergunta no bloco anterior sobre qual a relação que tem de pessoas, mulheres especialmente, que a gente sabe que fica preocupado com essa coisa da dieta e tal. E eu lembro, você até cita no livro, uma personagem que a Bárbara Paz fez numa novela, que ela não queria engordar e ela bebia, em vez de comer. Tem uma relação, então, uma coisa tem a ver com a outra? Tem sim, porque o álcool ele é calórico, né? Então, a pessoa, quando ela bebe, ela se sente assim, satisfeita. Só que essas calorias do álcool são calorias vazias, né? Então, a pessoa acaba ficando anêmica e acaba adquirindo outras doenças. A pessoa às vezes toma o álcool para não ficar com fome e achando que vai emagrecer. Fome, achando que vai emagrecer, e ela acaba se tornando, né, uma alcoolista. Que perigo isso, e acaba, né, acabando com a saúde dela. Né? Que perigo, puxa vida. Bem, Jussara, a gente está no finalzinho do programa, eu quero agradecer demais a sua vinda aqui. Um prazer em te conhecer, que eu não conhecia, não tinha ideia de que era uma história tão rica como essa e que provavelmente eu torço para que tenha servido para todas as pessoas que estão nos ouvindo em casa ou no trabalho, ou às vezes no carro, e que independente do gênero, se é masculino ou feminino, o alcoolismo é uma doença, não é brincadeira, tem que estar atento, especialmente com a juventude que está aí bebendo adoidado, né? E sem controle, na verdade, é um hábito muito comum, presente em todas as famílias, e é preciso sim ter muito cuidado, não é brincadeira. Eu queria que você encerrasse fazendo a oração que você pediu, até porque quem não acompanhou não viu que a Jussara se libertou do álcool através da religião. Foi, né? Foi o impulso, o reencontro com Deus é que fez ela se libertar dessa doença. Então você fica à vontade para fazer a sua oração, que você conforme pediu, e também para convidar as pessoas para o lançamento do seu livro, Jussara. Isso. Então, eu gostaria de convidar a todos, né, para o lançamento do meu livro, que será no dia 30 de agosto, às 19 horas, no espaço Sara Nossa Terra, na rua Dário Moreira da Gama, 201, no bairro da Varginha. E eu gostaria também de fazer uma oração com você, que mulher alcoolista, você que se sente tão culpada, né? Eu gostaria de que você, homem alcoolista, você familiar, e você também que não é alcoolista, coloque a mão no seu coração e nós vamos fazer uma oração. Eu gostaria que você repetisse comigo: Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados, eu rejeito Deus, álcool na minha vida, e eu declaro que o Senhor é meu único Senhor e meu único Salvador. Jesus, escreve meu nome no livro da vida e me cobre com teu sangue. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida. Você faz parte, nesse momento, da família de Deus, e Ele vai te dar graça e força para ser liberto do alcoolismo. Amém. Obrigada, Jussara. Eu queria que, só para a gente encerrar, tem grupos de apoio na Igreja Sara Nossa Terra para pessoas com a doença do alcoolismo? Tem. Então, desde 1987, nós criamos o Grupo Vida, que no momento nós estamos fazendo a reunião na Sara Nossa Terra, todos os sábados à tarde, às 14 horas. E nós fazemos uma reunião que vai o familiar e o dependente. No mesmo grupo, então? No mesmo grupo. Depois nós vamos retornar para a Unifei, lá no prédio central, mas no momento o prédio está sendo reformado. Tá? Então, por enquanto, está sendo lá na Sara Nossa Terra, os sábados à tarde. Tá certo. Jussara, muito obrigada. O lançamento do livro, então, repetindo para você que tem interesse em conhecer o conteúdo, que pode ser muito importante para a sua vida, é no dia 30 de agosto, sexta-feira da semana que vem, às 7 horas da noite, lá no espaço Sara Nossa Terra, perto do Supermercado Pilar, para quem não conhece, em frente à Praça Professor Júlio dos Santos, não é isso que chama a praça ali? Central Tigre. Central Tigre, lugar muito conhecido, dia 30 de agosto, sexta que vem, às 19 horas. E eu vou, durante um dos dias dessa semana, fazer um sorteio desse livro do alcoolismo feminino. A gente vai ver aqui o dia que vai ser possível fazer isso, ok? Lembrando, falando de sorteio, que hoje nós, pela ausência da Maria Paula aqui no estúdio, não tínhamos como sortear
o almoço com o acompanhante do restaurante Hora Pronobis. Fica para amanhã, quarta-feira, então convido você a ficar ligado no Jornal das 11 amanhã também. Obrigada, Jussara, tenha uma boa semana e um sucesso lá no lançamento. Tá bom, obrigada, Célia, e eu conto com vocês lá, com a presença de vocês lá no lançamento. Estaremos lá, se Deus quiser. Jornal das 11 fica por aqui, agradeço pela audiência, sempre crescente em todos os bairros urbanos e rurais. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Até lá. Este programa foi de uma produção independente e todas as notícias, entrevistas e opiniões